E na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de cargas, que são basicamente as diferentes classificações para os produtos e as mercadorias que nós fazemos o deslocamento no processo de logística de transporte. A aula de hoje vai ser bem objetiva. Nós vamos aprender o conceito de carga, ou seja, nós vamos entender o que de fato é uma carga e depois nós vamos conhecer as suas diferentes classificações, que são os seus tipos. E o que é uma carga? Em se tratando de logística de transporte, carga é um conjunto de mercadorias que serão transportadas. Então, já vamos montando aqui o nosso esquema, que uma carga é um conjunto de mercadorias ou produtos que serão transportadas. As mercadorias são divididas em produto acabado ou matéria-prima. Então, aqui a gente já tem uma divisão, que é produto acabado e matéria-prima. Lembrando que o produto acabado é aquele produto que já está pronto para consumo e a matéria-prima é vamos dizer assim, um produto que vai entrar em um determinado processo de transformação para se tornar um produto acabado. O transporte das cargas pode ser feito de diferentes formas, dependendo do modal de transporte, seja ele rodoviário, aeroviário, ferroviário, aquaviário ou dutoviário. Ou seja, qualquer que seja o tipo de transporte, a carga, vamos dizer assim, é um conceito geral para todos, ou seja, ela serve para rodoviário, aeroviário, ferroviário, aquaviário ou mesmo o dutoviário. Então, quando a gente fala que a carga é um conjunto de mercadorias e produtos que podem ser ou produto acabado ou a matéria-prima que serão transportados. E serão transportados para quem? O produto acabado ele pode ir direto para o consumidor final ou mesmo para um distribuidor. Já a matéria-prima pode ir para o processo, ou seja, ela vai ser processada para se transformar em um produto acabado e aí sim entrar nessa condição, ou ela também pode ir para um distribuidor, que aí vai gerando esse fluxo do produto. Então, as cargas são mercadorias que são transportadas. A partir do momento que ela está dentro de um veículo de transporte fazendo esse deslocamento, um produto ele tem essa classificação de ser uma carga. E esse produto ele pode ser transportado de diferentes maneiras, de acordo com o modal de transporte. E sabendo que nós temos disponível o rodoviário, que é o mais comum, em se tratando de Brasil, tem o aeroviário, que é muito utilizado para cargas urgentes e produtos de alto valor agregado. Temos também o ferroviário, que é muito comum para o transporte de matéria-prima, pois é um tipo de transporte que tem uma capacidade de carga muito grande. Tem também o aquaviário, que é o mais utilizado principalmente quando nós estamos falando em logística internacional, e também o dutoviário, que são as cargas fluidas, ou seja, são aqueles produtos que estão no estado líquido ou gasoso. Então, essa é a definição do que é uma carga. São produtos e mercadorias quando em estado de transporte, ok? E agora nós vamos conhecer os diferentes tipos de carga. São 6 diferentes tipos. O primeiro deles são as cargas alimentícias. As cargas alimentícias caracterizam o transporte de alimentos, ou seja, simples, objetivo e direto. Por se tratar de um transporte de um item muito crítico e essencial a toda a população, é necessário uma série de cuidados por parte dos responsáveis por esse tipo de transporte, ou seja, o transportador, que é o personagem responsável por fazer essa movimentação, esse deslocamento das cargas alimentícias, eles devem seguir uma série de normas e de regras estabelecidas até mesmo na nossa legislação
para fazer esse tipo de deslocamento. De modo geral, esse tipo de carga é dividido em 3 categorias, sendo elas os alimentos perecíveis, os não perecíveis e os congelados. Então, é um tipo de carga que tem uma subdivisão em 3 categorias. Aqui, a primeira é a carga alimentícia perecível. As cargas perecíveis, como o nome sugere, estão expostas ao risco de se perderem e estragarem com o tempo. São exemplos dessa categoria frutas, como banana, uva, manga e pêssego, ou mesmo legumes, como batata, cenoura e pimentão. Aqui a gente pode deixar claro que essa exposição exposição ao tempo pode fazer com que esse produto venha a se perder, atingir o seu prazo de validade, ou a mesma exposição ao meio ambiente, ou seja, o ambiente ali do veículo pode ser que antecipe esse prazo de validade do produto. Então, em geral, os veículos que estão transportando esse tipo de carga, ele deve ter algumas características específicas, principalmente se tratando de refrigeração do local onde o produto vai ser armazenado. Temos também os produtos as cargas alimentícias congeladas. Os produtos perecíveis congelados são aqueles que passaram por um processo de resfriamento intenso até a formação de gelo, visando principalmente a preservação de suas propriedades. Os exemplos são carne bovina, ave, cortes, alimentos congelados como lasanha, pão de queijo. Então, o que acontece? Esses são alimentos perecíveis na temperatura ambiente, mas como nós realizamos esse processo do resfriamento até a formação do gelo, ou seja, em temperaturas abaixo de zero, esses produtos eles acabam tendo um prazo de validade maior. Uma característica muito importante para esse tipo de carga é que ela deve ser transportada em um veículo totalmente adaptado, ou seja, um veículo que consegue manter a temperatura em nível ideal, de modo que esse produto não vai perder essa condição de congelamento. E por fim, nós temos as cargas alimentícias não perecíveis. Ao contrário dos alimentos perecíveis, os alimentos não perecíveis têm menos água em sua composição e um prazo de validade maior, o que reduz o crescimento de micro-organismos que prejudicam esses alimentos. Nesse sentido, mesmo possuindo uma durabilidade maior, os alimentos não perecíveis devem ficar em local seco, ventilado e protegido do calor. Ou seja, apesar de ser um produto que tem um prazo de validade maior, não quer dizer que ele pode ser transportado de qualquer maneira. O veículo tem que ter certas características dependendo do tipo de alimento que ele vai transportar. Mas esse produto vamos dizer assim, ele é mais fácil de ser transportado do que os alimentos não perecíveis, pois ele tem um prazo de validade maior e a sua conservação, o seu manuseio e seu transporte é facilitado. Temos também a carga a granel. Os produtos a granel são aqueles em que ainda não estão unitizados, ou seja, são aqueles produtos que nós não temos uma unidade específica. De modo geral, nós estamos falando de que carrega aos montes. Então, a gente trabalha, em geral, com grãos, com quantidades muito grande de produto, e aí ele entra nessa categoria de granel. Existem 2 modelos de carga a granel. Uma delas é a líquida, o outro é o sólido, que a gente vai conhecer agora. Então, assim como as cargas alimentícias, as cargas a granel também têm uma subdivisão em 2 categorias. A primeira, o granel líquido. A carga granel líquida não é perigosa. Então, esse aqui é um ponto de atenção. E, em geral, corresponde a sucos, leites, água potável e outros produtos líquidos transportados sem uma embalagem. Então, ele não é unitizado, ele não tem uma unidade, ele é transportado em litros. Então, o granel líquido ele é esse tipo, geralmente transportado em veículos semi-reboques em formato de tanque, que ali é feito a armazenagem desse tipo de produto. Algumas pessoas já podem estar se perguntando, mas e os combustíveis
Por que que não entra nessa categoria do granel líquido? Pois os combustíveis se configuram como cargas perigosas. Então, é uma carga que a gente vai ver mais ao final da aula. Então, a carga granel líquida é aquela onde não são produtos característicos de não ter perigoso o seu transporte, o seu armazenamento, e eles estão no estado líquido. Temos também o granel sólido. Já a carga granel sólida é característica de matérias-primas, como areias, pedras, minério de ferro, carvão, ou também de alimentos, que são classificados para essa carga, como soja, arroz, milho e feijão. Mas algumas pessoas já podem estar se perguntando, mas a gente já falou de carga alimentícia, por que que produtos como soja, arroz, milho está sendo também classificado como um granel sólido? Aqui tem uma diferença. Quando a gente fala de cargas alimentícias, nós estamos falando de produtos que têm uma unidade pré-estabelecida. Por exemplo, soja, ele vai estar em que, vamos dizer assim, em que característica? Num pacote, numa caixa, o arroz vai estar num saco, o milho da mesma forma. Então, quando a gente está falando em produtos alimentícios, nós já estamos falando em produtos com a unidade estabelecida. Quando a gente faz o carregamento de soja, arroz, milho e feijão de uma forma, vamos dizer assim, solta dentro da carroceria do semi-reboque ou do veículo, ele configura como um granel sólido. Então, o granel sólido é isso, quando a gente ocupa a máxima capacidade do veículo e esses produtos estão no estado sólido e não tem uma unidade pré-estabelecida. Temos também a carga viva, então a terceira carga que nós estamos conhecendo. Considera-se carga viva todo o transporte de animais, como vacas, cavalos, galinhas e porcos. Trata-se de um modelo de transporte muito delicado e que exige um alto nível de especialização e treinamento dos operadores logísticos que lidam com a carga. Ou seja, nós estamos tratando de transporte de animais vivos. Então, é necessário que se cumpra uma série de requisitos, de normas, de regras, também previstos na nossa legislação, para que esse transporte seja feito de maneira segura, onde os animais possam chegar ao seu destino com segurança, sem nenhum tipo de dano à sua integridade. Temos também as cargas indivisíveis e excepcionais de grande porte. Tratam-se de produtos que não podem ser divididos e que possuem grandes pesos e dimensões, tais como vagão, guindaste, máquinas agrícolas, máquinas de uso industrial, transformadores, reservatórios de alimentos. Então, essas cargas indivisíveis são aquelas que elas devem ser transportadas num formato de uma unidade que, em geral, é muito pesada ou volumosa, ou até mesmo os dois. Além de volumosa, é uma carga pesada. Então, muitas das vezes, essas cargas ultrapassam as dimensões dos veículos, sendo necessário uma série de adaptação e uma série de cumprimentos. Como a gente está vendo aqui no exemplo, a gente pode perceber que esse transporte aqui, isso aqui, ao que tudo indica, é uma hélice de uma usina eólica. Então, é um material que não é possível fazer a divisão dessa unidade. E aqui nós estamos vendo um transporte com a utilização de batedores, ou seja, tem que ter um isolamento para que esse transporte, essa movimentação não prejudique os outros veículos que vão estar no caminho. Temos também as cargas secas, são as cargas mais comuns, vamos assim dizer. A carga seca é formada por produtos industrializados. Para esse tipo de carga não é necessária nenhuma adequação ou característica especial do veículo. Dentro dessa categoria encontra-se uma infinidade de produtos que podemos destacar: produtos derivados do aço, do plástico, da madeira, materiais de construção, ou seja, são produtos que não têm um prazo de validade curto, ou seja, são produtos que duram muito tempo, são produtos que não é necessário nenhuma adaptação especial do veículo, eles já estão em formato de unidade, ou seja, eles não configuram como um granel,
e são produtos que são, vamos dizer assim, mais simples de serem transportados. Essas são as cargas secas. E por fim, a última classificação são as cargas perigosas. Esse tipo de carga é uma das mais delicadas para o transporte. Isso porque esse tipo de transporte gera risco à saúde das pessoas envolvidas e ao meio ambiente, ou seja, o motorista, o operador logístico do veículo, ele está sobre o risco desse transporte e o meio ambiente ao qual o veículo está inserido. Dessa maneira, para o transporte desse tipo de carga, é necessário veículos especiais e transportadores devidamente treinados e capacitados para esse tipo de operação, assim como a sinalização adequada para que todo mundo que esteja, de certa forma, interagindo com esse veículo saiba exatamente dos riscos que ele está exposto. Então, quais são os exemplos? São explosivos, como fogos de artifício, gases inflamáveis, gases tóxicos, líquidos inflamáveis, materiais radioativos. Uma dúvida que também acaba gerando é a questão do transporte de fluido no estado gasoso. Ou seja, por que ele não é considerado um granel? Não existe a classificação do granel gasoso. Isso porque, em geral, os produtos no estado gasoso eles estão sob pressão para, vamos dizer assim, ter uma viabilidade econômica dentro de um tanque, ele está ali num estado de pressão, ou seja, por mais que não seja um produto que vai gerar um dano no ambiente, nesse estado de pressão torna perigoso esse tipo de transporte, acaba entrando nessa classificação de cargas perigosas. Então, as cargas perigosas, elas devem seguir uma série de normas, essas são normas ainda onde tem uma vigilância muito maior, um controle muito maior por parte dos órgãos governamentais. Então, os transportadores logísticos devem ser extremamente responsáveis e capacitados para fazer esse tipo de transporte. Isso porque, senão, ele vai estar colocando em risco a saúde do operador logístico, do motorista do veículo, do condutor e mesmo do meio ambiente ao qual ele vai estar inserido.